A partir de agora, Transnotícias em Debate. Boa tarde, Brasília. Está no ar o Transnotícias. A sua rádio onde você estiver. A partir de agora, Transnotícias em Debate. Tocando músicas, trocando ideias, sem perder a notícia. Transnotícias em Debate. É segunda! Estamos todos felizes nessa segunda-feira. Está lá no Transnotícias comigo, Barba, o cara mais bonito dessa cidade. Eu mesmo, Daniel Zucco, e ela, a menina pintadinha, levada da breca, Carol Coder. Tudo bom, Carol? Tudo certo. Melhorou daquele Tá problema modesto, na barriga? né? Toda semana eu tenho um probleminha de barriga, né? É, melhorou? É problema com leite. Ah, entendi. Você Não tomou posso- leitinho? Não posso Aí exagerar tomou no leite. leitinho, aí deu ruim. Não pode exagerar no leitinho. Tá certo. Pessoal, tá no ar o Transnotícias. Hoje a gente vai falar sobre direito do consumidor. Quem tá aqui com a gente é o Procurador-Geral do DF, Leonardo Bessa. E então participe pelo nosso WhatsApp, que é o 996861001. Mande todas as suas dúvidas sobre o tema. A gente vai falar sobre muita coisa. Hoje é um programa daqueles E tem uma novidade. Quem participar pelo 996861001 concorre aos prêmios, que hoje a gente tem Kit Hollywood com convite duplo para os filmes Torre Negra, Valérian e A Cidade dos Mil Planetas, e uma família feliz para qualquer cinema em que estiverem sendo exibidos. E também tem vale almoço para 2 pessoas no restaurante Pizzaria Choperia São Paulo, válido de segunda a quinta para as unidades Sobradinho, Taguatinga Norte, Gama e Sudoeste. Mas a novidade não é essa, porque prêmio a gente sabe que tem todo dia aqui na Transamérica. A novidade é o seguinte: hoje, quem quiser mandar pergunta sobre direitos do consumidor, pode mandar via áudio para o número específico. Anota aí: 99990-1001. 99990-1001. Pode mandar sua pergunta por áudio, seja conciso. Mas aí essa pergunta não é para o programa, né? É para durante a programação. O pessoal do Ministério Público vai responder. Para participar do programa é o número É o nosso de sempre. WhatsApp normal. 996861001. Mas se você tiver qualquer dúvida, além do horário do programa, e quiser mandar para o Ministério Público, eles vão responder aqui durante a nossa programação, e o número é outro, e a gente vai falando aqui durante o programa, beleza? Então participa aqui pelo nosso WhatsApp, e a gente vai de música agora. E lembrando que a gente estamos ao vivo pelo Facebook da Rádio Transamérica Brasília. Entra lá no Facebook Transamérica Brasília, que você vai ver nós lindos e gostosos ao vivo aqui nos estúdios moderníssimos da Rádio Transamérica, beleza? Participa por lá também, que a gente vai lendo. E lembrando, quem estiver assistindo a gente pela live vai poder ouvir o papo que a gente bate aqui fora do ar. A Carol vai contar como é que foi o piriri dela de sexta-feira agora. Vamos de música, já já a gente volta. Detalhes. Agora sim. Tudo bom pra vocês que estão assistindo na live? Tá rolando música. Aqui, a música tá saindo aí. Tá saindo música, tá saindo tudo. Ai, deixa eu botar aqui, né, também. Pra ler as perguntas. Uai, a música. A live é no Ah, Facebook? tá sem. É, live no Facebook. Estamos ao vivo no Facebook. Legal. Facebook. A ideia então, de só tirar essa minha dúvida. Esse outro número vai ser para responder durante a vida, assim, né? Não é exatamente no programa, é isso? É isso. É isso? É isso, é o projeto Quero Saber. É o projeto Aqui, Quero ó. Saber. Tá. E aí a galera vai poder mandar toda semana. A gente vai ter 3 pílulas rodando durante a programação com o promotor daquela área respondendo a pergunta dos ouvintes. Beleza. Entendeu? E aí vocês vão Ninguém ver compartilhou, não, a coisa? Eu tô sem o telefone. Deixa eu pegar. Compartilha lá, tirar. Mas eu já achei aqui. Não é tão importante isso. Ué, sei lá. Referir alguma coisa. Nossa, já tem um monte de gente falando. Vocês vão apresentar o projeto nesse Vamos começar agora falando do projeto, depois a gente fala de direito do consumidor. Eu posso falar um pouquinho também do projeto, né? Enfim. Né? Só pra dar uma introdução, né? É. Porque Porque uma hora de programa passa rapidão. Uhum. Porque senão ele não consegue responder Entendi. as dúvidas das participações dos ouvintes. Tá. Talvez seja legal também introduzir o que
conhecer o Ministério Público, muita gente não sabe. Legal. Porque dá uma noção geral para o pessoal continuar participando depois. Transamérica Brasília? Transamérica Brasília. Olha só, posso. Meu microfone tá aberto, né? Posso? Pode. Vou ler aqui então, quem tá mandando mensagem. Olha, quem participa já por aqui pelo nosso Facebook, o Lindomar Fernandes mandou: oi, menina Carol, bom dia, Dani Boy, direto E aí? de Toyoyaki, do Japão. E aí, seus japoneses? O William Siqueira diz: legal, vendo vocês pela primeira vez, Tá prazer em vendo como eu sou conhecê-los. Dani é bem mais bonito que eu. O Lindomar manda um: oi, Drica. Oi, Drica. Paulo Elísio fala: boa tarde, mande um abraço pra galera do Super Panda Jiu-Jitsu. Aí, galera do Super Panda Jiu-Jitsu, um Mestre- abraço de panda pra vocês. Mestre Rogério. E aí, Rogério? Rogério. Quem mais que tem aqui? E aí, seus feios? Fui eu que escrevi. É, parabéns. Aê! Nossa, eu tô muito branca nessa live, gente. Preciso fazer um bronzeamento artificial por causa da cor do Trump. É, fica laranja. Fica laranja. Muito branquelinha da estrela. Gente, pode mandar pergunta por aqui pelo Facebook também, tá? O tema de hoje é Direito do Consumidor. A gente vai fazer uma introdução sobre o projeto, né? Quero saber, do Ministério Público. Tá rolando Tô um xixi ouvindo, ali. Eu sinto vergonha de ouvir minha voz assim. Tá rolando um xixi, sanduíche xixi. Pode mandar. É importante também, a gente vai falar também dos direitos que o consumidor acha que ele tem, mas ele não tem. Que é o meu Diz que tema ele não sabe favorito. que É, esse é bom. Esse eu É gosto. o meu favorito. Importantíssimo. Exatamente. Antes de Vamos isso voltar? é bem importante. É. Vamos voltar? Transnotícias Transamérica, estamos de volta. Leonardo Bessa, bem-vindo. É um prazer, eu que cumprimento. Daniel, Carol, uma satisfação estar aqui na Transamérica, nesse programa inicial do Quero Saber, uma satisfação para o Ministério Público e para mim pessoalmente. Quero saber, um programa é uma parceria da Transamérica com o Ministério Público que Sim. vai responder as dúvidas sobre qualquer coisa Nas que mais envolvam diversas áreas, o isso. Ministério. Que áreas, mais ou menos, que o Ministério Público atua? O Ministério Público do Brasil é o Ministério Público que mais é o mais abrangente. Então ele atua desde áreas relacionadas aos chamados direitos coletivos, né, consumidor, meio ambiente, ordem urbanística, como as áreas tradicionais que tem também em outros países, né, que é a área criminal, família, proteção à criança. Eu acho que todo e qualquer assunto tem o MP. Saúde também, né? Saúde também. O Ministério Público salva muito casos aí graves Exatamente. de saúde que... por má Serviços gestão públicos, e né, tal. que alguns envolvem consumidor, como Para transporte quem não coletivo. sabe o que é exatamente o Ministério Público, o que é exatamente o Ministério Público? O Ministério Público, se pudesse resumir, seria a instituição que defende os interesses da sociedade. Né? Interesses que normalmente têm um caráter Eu mais pensei coletivo. que era o Congresso. Não, é o Ministério Público. É o Ministério Público. Poxa vida. É. Pô, bacana demais. E ele funciona quase como quarto poder, né? Ele Sim, fica à parte. muitos ali. chamam o Ministério Público quarto poder. Outros falam que é a imprensa que é o quarto poder. Então, vocês decidem. É, eu fico com o Ministério Público. Ótimo. É, eu acho que a imprensa não tem que se envolver com essas coisas, não. Por acaso tem um filme muito ótimo chamado Quarto Poder, que é a relação da imprensa com Dustin Hoffman e o como é que é o nome dele? John Travolta. É um filme muito legal. É um filme realmente vale a pena buscar aí. Hoje a gente vai falar aqui sobre o direito do consumidor, mas lembrando, o projeto Quero Saber, que é uma parceria da Transamérica Brasília com o Ministério Público, vai responder dúvidas de ouvintes sobre qualquer assunto. E é sempre um procurador da área que vai responder isso pro ouvinte. Lembrando que essas dúvidas podem ser mandadas por texto, por áudio, mas o número não é o nosso número normal de participação aqui nos programas, que é o 996861001. O número é outro, que é... Para mandar o áudio é 99990-1001. 99990-1001. Sejam objetivos e concisos nos seus áudios. 99990 1001. 1001. Para mandar sobre qualquer assunto. Esses não vão ser respondidos hoje, vão ser respondidos em pílulas durante a programação. Mas hoje você pode mandar dúvidas sobre direito do consumidor para o 996861001, do jeito que a gente faz todos os dias aqui. Eu quero aproveitar, Leonardo, e perguntar, o direito do consumidor, ele vem sendo respeitado ou não, ou vem sendo cada vez menos respeitado? Como é que vocês analisam isso? O direito do consumidor no Brasil, vamos dizer assim, ele se fortalece em 1990 com a edição do Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente fizer a análise de 90 até agora, 2017, eu acho que há um crescente respeito ao direito do consumidor.
Mas eu acho que falta muito ainda. E falta a partir mesmo de uma coisa que a gente estava conversando aqui, do conhecimento do consumidor sobre seus direitos. Sim. E principalmente do conhecimento do que ele não tem direito. Né? Então, muito se fala, hoje todo cidadão sabe, eu como consumidor tenho uma proteção, mas se você perguntar qual é exatamente o conteúdo dessa proteção, ele não sabe. E eu acho que muito culpa disso é daquela máxima americana de o cliente sempre tem razão. Exatamente. Né? E eu brinco que juridicamente nem sempre. Né? Então, muitas vezes você acha que tem razão. Posso dar até um exemplo que talvez nos Estados Unidos funcione, mas aqui não vai funcionar necessariamente. Que é a questão de você achar que compra um produto, leva para casa, não gostou da cor. Arrependimento da compra, né? Arrependimento da compra. Em regra, no Brasil, você não pode voltar na loja e falar, eu quero meu dinheiro de volta. Você só pode fazer isso se tiver um vício no produto. Ou seja, veio com defeito, com problema, ou compra pela internet, que você tem 7 dias, pela internet, que é os 7 dias, exatamente. E mesmo assim, se tiver um defeito de fabricação, não é imediata essa troca. Tem um prazo aí de até 30 dias para que o fornecedor, o fabricante, resolva esse problema, né? Você já está sabendo de tudo, Carol. Então, melhor passar para ela. Na verdade, existe sim. É porque tem esse conflito, né? De defeito de fabricação e arrependimento. Tem Acaba muita gente que vai as lojas são né? gente boa quando trocam, né? As lojas, para não perder a relação com o cliente, acabam trocando, mas não é a legislação. Deixa eu esclarecer, são 3 situações. Uma, como o Daniel lembrou, é o artigo 49 do Código, que fala que as compras fora do estabelecimento físico, você tem até 7 dias para se arrepender. Aí é independentemente de vício. 7 dias de emissão da compra ou 7 dias do recebimento? 7 dias do recebimento do produto. E isso vale compra por telefone, por catálogo tipo Natura, Boticário e exatamente, etc. Internet, por telefone, exatamente, comércio eletrônico, um número grande de situações ocorre aí. A outra situação que você pode trocar é quando o fornecedor coloca na etiqueta, ou o gerente ou o vendedor te promete verbalmente, você está comprando. Isso acontece muito quando é presente, né? Você compra para presente. A pessoa pode trocar? Pode. Na medida que ele fala que pode trocar, e é independente de vício, aquilo já vincula, por conta do artigo 30 do Código. Mas, e a terceira situação é essa do vício, que eu depois queria esclarecer um pouquinho mais alguns detalhes desse prazo aí. Então, são essas 3 situações. Não encaixando nessas situações, o consumidor brasileiro, por lei, ele não pode, essa é uma das questões que ele acha que pode, ele não pode chegar lá e gritar na loja, eu tenho direito à troca pela cor, entendeu? Não tem. Né? A questão do vício realmente é uma matéria um pouco mais complexa. A lei fala que quando existe uma garantia legal, ao lado daquela garantia contratual, que é até a próxima Copa do Mundo, enfim, essa de 1 ano, 2 anos, 3 anos, qualquer produto que você compra no mercado, você tem uma garantia automática em relação a vício. E aí a pergunta que faz, qual é o prazo? Teoricamente 90 dias, mas não é 90 dias da data da compra, é 90 dias de quando se manifesta o vício. É o chamado, tecnicamente, de vício oculto. Então você tem um computador, comprou, usou ele 6 meses. Lá no primeiro dia do 7º mês ele deixa de funcionar. A partir daquele momento você tem 90 dias. Em relação a quem? Em relação a quem te vendeu ou em relação ao fabricante. Mas, por exemplo, tem um prazo para que ele apresente? Porque, eu comprei meu pra computador tem 10 anos, agora... Aí não, a também, pergunta né? que eu falo, quando eu estou explicando para meus alunos, eu falo, cadê a pergunta, gente? É essa a pergunta. A garantia é eterna. Fala para os seus alunos estudarem jornalismo. Aí, desculpa, a garantia é eterna? Não, não é eterna. Aí o que os tribunais entendem? Esse chamado prazo vai até quando? Aí a resposta é até a garantia da vida útil do produto. Aí você vai perguntar, mas o que é a garantia da vida útil do produto? Não tem um prazo pré-definido. Então isso de um lado é bom, porque amplia muito, mas de outro lado ele gera uma certa insegurança, porque é o juiz no caso concreto que vai dizer, não, isso aqui você quer trocar um vício 10 anos depois, isso é um desgaste natural da peça. Aí a lei não protege. Ou seja, é muito subjetivo isso aí. Acaba envolvendo uma certa subjetividade. E outra confusão que tem também é porque essa troca não precisa ser imediata. O fabricante, o lojista, etc., tem um prazo para resolver aquela solução. Porque eu vejo muito de acontecer, a pessoa apresenta o produto, não, isso aqui está com defeito, não, eu quero um outro novo agora. O problema é seu para resolver. Carol, não é assim, né? Esses são os temas mais polêmicos e que mais tem dado briga. Realmente o código fala que o fornecedor tem um prazo de 30 dias. Só que o próprio código fala que esse prazo pode ser afastado quando o produto é essencial. Aí vem a pergunta, o que é essencial? É uma questão de vida ou morte? Eu entendo que não. E aí, se é um tubo, um tanque de oxigênio, está com defeito, né? Sim, não dá para tem esperar. situações que são realmente essenciais, mas o essencial é que é importante para
para o dia a dia do consumidor. Um filtro de água é uma coisa diferente de um brinquedo. Sim, e as circunstâncias. Se você compra uma roupa para o casamento da sua filha, que é no sábado, você comprou na quarta-feira, aí deu um problema, você vai lá e fala, não, tem 30 dias Pois é, cada para caso é um arrumar, caso, né? então não dá. Então a essencialidade, ela tem que ser vista caso a caso. E o consumidor tem que argumentar isso, porque, teoricamente, essa questão do produto ser essencial, eles não lembram, né? Eles não gostam de lembrar muito dessa, que a essencialidade afasta esse prazo de 30 dias. Mas aí, nesse caso, o consumidor chega, falou da roupa do casamento, o lojista pode entender que não é essencial, você tem outras roupas, né? Você pode ir com outra roupa, aquilo não é caso de vida ou morte. A quem, o consumidor recorre a quem? O consumidor tem vários caminhos para resolver os seus conflitos, né? Um deles é diretamente com o fornecedor, que pelo jeito não vai dar certo. O segundo é via PROCON. O terceiro é na justiça. Além de outros meios alternativos, por exemplo, eu gosto de falar muito da plataforma consumidor.gov.br, que é uma das que mais funciona. Entendeu? É uma plataforma que você tem que olhar, entrar no site, é vinculado ao Ministério da Justiça. As empresas têm que estar lá cadastradas. E por que lá funciona? Porque lá há uma competição positiva entre os fornecedores. Se você clicar lá, por exemplo, empresa... Posso falar o nome de empresa, sim? Pode, aleatório. Uma empresa de telefonia Vivo, você colocou Vivo, automaticamente aparecem os números lá. Ela tem respondido as demandas em 8 dias, enquanto as concorrentes em 7, em 6. Ela tem atendido 95% das demandas, enquanto a concorrente 93%, 90%. Então, Isso tudo só exemplo, tá, gente? São números exatamente. Não fictícios. são números reais. Ou seja, você consegue ver, consegue a ver saúde da empresa em relação ao consumidor. Exatamente, em tempo números real. imediatamente. Esse tem sido porque hoje, o que acontece, Daniel? Você vai pedir um consumidor que foi lesado em R$300, em 400, que não estou tirando a importância desse valor. Você vai ao PROCON. Então você vai ter que perder uma tarde de trabalho, vai ter que parar o carro, vai ter que entrar numa fila, vai ser atendido, vai pedir para voltar outro dia. Então, às vezes, isso desanima o consumidor a brigar pelos seus direitos. Então, um caminho desse, que ele não sai de casa, ele é muito importante. Vou citar aqui alguns casos que eu ou já vivi ou já presenciei. Certa vez, eu fui comprar um terno e tinha lá dizendo que na compra de um terno, o segundo era pela metade do preço. Eu sou pobre, eu compro terno assim. E só que tinha... a frase era exatamente essa. Na compra de um terno, o segundo sai pela metade do preço. Na época eu comprei um primeiro terno que custava, sei lá, vou chutar aqui, custava R$500. E o segundo eu escolhi um terno de R$2.000. E aí eles não quiseram me fazer o de R$2.000 pela metade do preço. Eu fui ao Procron e solucionou. O que a loja à época sugeria é que o segundo terno tem que ser da mesmo valor ou menor do que o primeiro, mas isso não estava claro. É obrigação da loja deixar todas as regras claras, né? Isso tem um princípio, eu vou falar um termo técnico, que é chamada boa-fé objetiva. O que é isso? É transparência e lealdade nas relações. Então, se você está realizando uma oferta, que seja claro na sua oferta. Porque se ela gerar dubiedade, ela favorece o consumidor. Então, a interpretação é mais favorável ao consumidor. Né? Você não pode... Aliás, infelizmente, isso ainda é muito comum, né? Se você faz o chamativo de uma forma grande e põe as restrições, ou depois verbalmente, ou em asteriscos. Isso é contra essa ideia de lealdade e transparência. Mas lembrando então também você que a boa brigou fé tem bem, que vir viu? dos dois, Do consumidor. Dos Teve dois o caso também. da televisão, Eu ia né? falar isso. O caso da televisão, que houve um erro de digitação, uma TV de 3.000 estava sendo vendida a 300. Sim. E muitos consumidores quiseram usar de oportunismo para adquirir uma televisão que estava claro. Inclusive, eu dou esse exemplo, erro, a questão da boa-fé tem que vir dos dois lados, a lealdade dos dois lados. Tem um outro caso também que eu já vi acontecer em relação a valor mínimo para passar no cartão. Você chega numa lanchonete, eu quero comprar um chocolate, é R$1, quero passar no cartão e o cara não quer vender. Fala, não, a gente só passa no cartão de crédito ou de débito a partir da compra de R$15. Isso pode? Pode. Se houver transparência, pode. Por quê? Porque pela legislação brasileira, a única forma que você pode forçar o fornecedor a aceitar a venda de um produto, né, é em dinheiro. A única moeda que a gente você é obrigado a aceitar. O cartão dinheiro. e o cheque você pode aceitar, mas pode aceitar também com condições. Então você pode estabelecer, desde que sejam condições razoáveis. Né? Eu não posso, por exemplo, dizer, aceito cartão do sexo masculino, não aceito o feminino. Então não tem razoabilidade. Sim. Mas é que o cartão de crédito ele tem um custo
muito alto, então é razoável ele em contas, em valores muito menores, eles não aceitarem, porque senão talvez o lucro dele diminua ou tire o lucro dele. E teve né? uma novidade muito grande, super recente, de você poder botar o preço diferente para venda no dinheiro e venda em cartão, né? Eu acho que isso facilitou a vida de todo mundo. Não, Carol, achei essa medida extremamente importante, era uma medida muito polêmica, inclusive entre os órgãos de defesa do consumidor, a questão da obrigatoriedade de preço igual. Parece que é vantajoso. Em dinheiro ou em cartão, o mesmo preço. Só que o cartão, ele tem um custo. Qual é o custo? Ele cobra lá do lojista 3,5, 4, 5, depende. Varia de taxa, mais a mensalidade da maquineta. Mais o valor da maquineta, mais paga daqui a 30, 40 dias. Isso. Então, evidentemente que eu recebo, os 100 que eu recebo no cartão, ele equivale a uns 95. E com menos liquidez. Exatamente. E o que eu faço, então, quando eu falo que é obrigado a ser, o preço ser igual? Eu pego aquele custo, aqueles 5 ali e diluo em todos os produtos. Eu faço um aumento geral dos preços. Aí o consumidor fica em desvantagem, que ele não pode nem negociar ali um desconto. O lojista, o comerciante pode recusar de vender determinado produto no cartão? Isso aí eu vi acontecer. Eu fui na padaria certa vez, comprei um refrigerante e a pessoa que estava na minha frente quis comprar um cigarro. Quis pagar no cartão e a pessoa lá da padaria falou assim, não, nós não passamos cigarro no cartão. Pelo produto ou pelo valor? Pelo produto. Eu não passo cigarro no cartão, mas passo qualquer outra coisa no cartão. Uma bala. Cigarro ou sei lá o que, refrigerante eu não passo no cartão. O lojista pode fazer isso? Aí no meu modo de ver não tem a não ser que ele esclareça uma justificativa plausível. Né? Então, primeiro, ele pode limitar... Eu lembro que na época a Caixa ela falou assim, não, porque cigarro é tabelado e a gente não pode fazer e tem um custo, e até sugeriu, se passar R$1 a mais, eu entendi. Passo. Não, eu penso assim, é obrigado aos lojistas, ou qualquer estabelecimento comercial, receber em dinheiro vivo, certo? Eu acho que quando... Aí eu tô falando de achismo, aí a dúvida o senhor que vai tentar esclarecer. Feeling, né? As regras têm que estar claras e disponíveis para o consumidor ver. Sim. Ele é obrigado a receber em dinheiro, em cédula ou moeda. Sim. Cartão, ele pode botar, cartão a gente recebe, sei lá, acima de tantos reais e bota cigarros, não recebemos em cartão. Mas tem que ter uma lógica. Por mais que ele possa estabelecer condições, se você chegar à análise que aquela condição é absolutamente desproporcional, não tem um fundamento, é possível questionar. Mas aí é caso a caso, quem se sentir lesado tem que acionar o PROCON ou a Justiça. Isso. E todo estabelecimento tem que ter um código do consumidor lá disponível no balcão. O que, na verdade, Daniel, não acho grande vantagem. Está aqui, um Código de Defesa do Consumidor, né? Em juridiquês, a maioria das pessoas não consegue ler. É até bonito, né? Falar, tem um Código de Defesa do Consumidor, é uma lei, né? Mas eu nunca vi, eu até tenho curiosidade, pergunto pro alguém já abriu aqui um artigo e mostrou, eu tenho direito por conta do artigo 30? Ninguém fez isso. É uma simbologia que às vezes é até ruim. Parece que aquele estabelecimento observa o direito do consumidor e não necessariamente. O que seria legal, talvez, seria um resumo dos principais direitos do consumidor, ou um acesso a essa plataforma ali imediatamente. O PROCON tem uma cartilha muito bem escrita, resumidinha e didática no site deles. Pois é bem legal. Eu acho que seria mais a cartilha ali na vantajoso hora, do que ter né? a legislação. Por exemplo, esse papo que a gente teve aqui sobre troca de produtos, por que não deixar ali esclarecimento, que é muito comum, né, no varejo, essa questão, posso trocar o produto, não posso, se tiver vício, qual o prazo, muito mais importante do que o código. Né? Então, conforme a área, você põe os principais direitos do consumidor daquela área. Isso é uma evolução. Eu acho que a gente tudo poderia... seria vindo do bom senso. O bom senso do lojista, do comerciante, enfim, e do consumidor. Porque se as regras estão claras ali à vista dos dois, a relação fica muito mais tranquila e transparente, né? Uma outra dúvida. O cartão alimentação, né? Cartão refeição, aqueles lá. Pode comprar bebida alcoólica? Aí existem as regras próprias desse cartão, né? Porque ele tem cartão uma finalidade, ele tem uma finalidade, que aí é uma regra entre o estabelecimento e o empregador, que limita isso, que a ideia desse cartão é para auxílio à alimentação. E se entende que a bebida alcoólica não estaria dentro desse conceito. Mas por exemplo, você tem um cartão alimentação que você vai lá e faz compra no supermercado. Os supermercados aceitam. Aí na hora você compra 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, carne, pão de queijo e compra e põe um vinho. E aí eu já vi isso acontecer também, que o caixa lá na hora fala assim, olha, o vinho não passa nesse cartão aqui. E não está escrito no estabelecimento, novo, em lugar nenhum, essa alimentação. Isso que tá. Aí a falha dá, de novo, da informação.
A informação, que está lá no artigo 6º, em vários dispositivos do Código, é um dos direitos mais importantes do consumidor, porque se entende. Por que se protege o consumidor? Porque se entende que ele é frágil em relação ao fornecedor. E essa fragilidade, ela não é só a questão financeira, como a gente imagina. O fornecedor é uma mega empresa e o consumidor é aquela pessoa física que, financeiramente falando, daria uma desigualdade. Essa desigualdade, ela decorre da ausência de informação. Se a ausência de informação seja em relação aos seus direitos, seja em relação aos produtos e serviços que estão cada vez mais complexos. Então, por isso que o CDC, você vê que muito que a gente está conversando aqui, o direito à informação resolveria. Que é a ideia da lealdade, as regras do jogo são essas. Né? E de um jeito simples, né? Bota uma plaquinha ali, pronto, resolveu. Vou chamar o break agora, na volta a gente fala sobre essa questão do acho que tem direito e não tem, a gente já falou um pouco aqui sobre a questão da troca, e certamente tem muitas mensagens aqui no nosso WhatsApp, deixa eu até ver se eu tô... Tem muitas, e a gente lê mensagem dos ouvintes. Lembrando que todo mundo que participa concorre a kit Hollywood com convite duplo para cinema, vários filmes e vale almoço para 2 pessoas no restaurante Pizzaria Choperia, São Paulo. É nóis, já já a gente volta, não sai daí. Tomahawk é incrível. É um trabalho maravilhoso que a rádio faz. A Transamérica em Brasília, pra mim, sempre foi uma referência. Pô, a melhor coisa da arte. Você pode ir em todas as artes. Transamérica. Aqui no Facebook. Tá aberto o verde. E o azul e o meu. Ah, estão todos abertos. Então vamos lá. Posso ler? Vou ler. O Jairo Rabelo, ele pergunta: é cabível danos morais por inserção indevida em bancos de dados? É essa a pergunta dele. É boa. Devia ser, porque eu detesto receber mensagem, etc. Agora tá liberado receber promoção via SMS e o cacete, mas, porra, que bosta, porque os caras compram um CD disso. Com todas as suas informações. É uma questão da privacidade, é uma discussão boa, né? Não sei se está tão liberado, enfim. Tem uma discussão um pouquinho mais profunda, que é o direito à privacidade. Né? Até quando vai estar liberado se você aceita isso, né? Se você não aceita, isso deixa de ser uma ofensa à privacidade. Né? Tem vários formulários que vêm lá. Você gostaria de seria ideal inserir, sempre, não sei né? lá, no newsletter? O SMS é que normalmente é uma máquina, então você nem adianta responder dizendo assim, para lá, mandar. Eu tenho um número de Campinas 19, que toda hora É um saco, você né? Você recebe esse também? Também. É sempre de operadora de telefone. Não, e o pior que às vezes é da minha própria operadora de telefone, me oferecendo serviço que eu já tenho. Pois é. Mas, gente, não. Faz Você se liga. Bate uma lista na outra. Tipo, o telefone tocou e tá lá escrito. Seu número? Obrigado. Eu tava me ligando e aí depois eu descobri que era uma promoção da operadora. Eu falei, porra, mas tá usando meu número pra me ligar? Que porra é essa? Tomou um susto, né? Tinha um clone, né? Tinha um clone de você. Depois eu liguei até pra questionar e tal. Mas acabou, eu já li, tinha. Eu sei que essa coisa, pra mim, é uma das coisas mais chatas. Outra coisa que acontece, por exemplo. Vamos voltar, já. Transnotícias. Transnotícias Transamérica, estamos de volta. Deixa eu ler aqui algumas participações do público. Lembrando que a gente está ao vivo pelo Facebook, tá? No Transamérica Brasília. Vamos lá. Quero concorrer ao Vale Almoço da pizzaria Caroline Rodrigues e disse que adoro vocês, seus lindos. Obrigado. O tio Silvio, do Transporte Escolar, mandou alguns áudios. Tio Silvio, o áudio é em outro número, tá? Que é o... 99990-1001. São 3910, 4910. 4910-1001. 4910-1001, tá? O áudio de dúvida é lá nesse outro número, mas é durante a programação. Para participar aqui durante o programa, só texto mesmo no nosso número 99686-1001. Bom dia, que a Thais Anaves está participando, a Lila está participando também. Diz que é a primeira participação dela. Bem-vinda. E segunda, Carol Zucco já pensou em fazer cover da Fernanda Takai?
Oxe. É a terceira pessoa que me fala isso, juro por Deus. Em relação à internet, como pedir reembolso ou cancelamento da compra? É o Arnaldo Queiroz que pergunta. O Arnaldo tem um decreto específico que trata disso. O direito está assegurado pelo artigo 49. As empresas que vendem via comércio eletrônico, ela tem que disponibilizar um espaço, né, na própria página para exercício desse direito. Importante esclarecer que ele não precisa ser fundamentado. Segundo, as despesas... Até 7 dias, Até 7 dias do recebimento do produto. As despesas de transporte também têm que ser reembolsadas, né? Então a própria empresa tem que oferecer esse espaço, arrependa-se, não sei o nome que vai dar, enfim, né? Isso. Mas lembrando que só vale para compra via internet, telefone, compra eletrônica catálogo, em geral, né? Fora do estabelecimento físico, comercial. Se você não conseguiu pegar, ver e olhar, você tem esse direito. Se você ouviu por foto, pode. E ele também pergunta o que é que o Ministério acha do site Reclame Aqui. Bom, o Reclame Aqui, ele é um site privado, ele exerce um papel importante, mas ele não, eu diria assim, que ele não tem tanto critério. A gente tem que ter um cuidado hoje, também o consumidor tem que ter um cuidado ao reclamar e não exagerar na sua reclamação, não... Porque quem está magoado é tudo. Exatamente. Está no enorme, emocional, né? E ainda está protegido pelo computador, né? O ser humano, ele é bem diferente quando ele está numa rede. Vivo, cara a cara, Então, às vezes, as pessoas se empolgam e tem havido algumas ações de indenização de fornecedor em relação ao que o consumidor faz, muitas vezes exagera, como você disse, está chateado. Fica com raivinha. Muitas vezes com razão, fala, mas né, tem que ter um exagero, pouquinho mais serenidade na hora de fazer a reclamação. Razoabilidade e bom senso aí, né? Porque... Mas eu gosto mais da plataforma consumidor.gov.br. Consumidor.gov.br. Até convido os ouvintes a acessarem. O Silas Cirilo diz: o CDC é a melhor lei feita no Brasil. Digo isso porque fui lesado por um banco e acionei a justiça e ganhei a ação. E ele quer Kate Hollywood. E falando em banco, tem aquela questão da fila de meia hora. Como é que funciona isso? Isso são leis estaduais. Foi interessante que cada estado tem uma, variando um pouco o tempo. Isso foi levado ao Supremo, se os estados e municípios poderiam editar leis estabelecendo limite de tempo. E a resposta foi que sim, que isso era constitucional. Então, aqui no DF é meia hora. E acho que, de 20 minutos e meia hora... Agora eu não me lembro. É porque varia os dias da semana. Exatamente. Alguns dias específicos eu já vi que a são Carol é diferentes. especialista em direito do consumidor. Viu? Eu leio muito sobre isso. Tá até me ajudando. Mas a questão é, o que acontece se não respeitar? E tem várias consequências. A primeira é que o PROCON ele pode aplicar uma multa. A segunda é que se for exagerada essa espera, cabe dano moral. Isso aí, decisões do Tribunal de Justiça. O que é exagerado? Eu não saberia, não tem 31 minutos de dano moral? Não. Tipo 1 hora, né? Era pra ser meia hora, 1h30. Vamos pegar Aí cabe, além do PROCON aplicar essa multa, uma indenização por dano moral quando essa espera é exagerada bem acima do limite previsto. E é importante o consumidor saber disso, sabe por quê? Às vezes eu tenho que enfrentar umas filas do banco. E muita gente não sabe, eu tenho vergonha de exigir o que é direito por lei. Então, assim, toda vez que você for ao banco pegar a sua senha, é obrigada a ter o horário. Observe esse horário. Tá chegando perto, chega no guardinha, chega alguém e fala, olha, falta 3 minutos para vocês estourarem o meu limite. E se estourar, pede pro caixa autenticar aquele papelzinho da sua senha. Porque se todo mundo fizer isso, eles vão botar caixas nos horários de pico. Porque o que mais acontece é ter uma fila gigante e 2 caixas trabalhando. E quando a primeira pessoa vai lá e reclama, eles colocam alguém. E outra então, coisa que é importante também... Eu não quero ser sempre a chata que faz isso. A população toda pode ser junto comigo. E além disso, não pra ser o chato que faz isso, primeiro que eu não acho que é chato, não adianta querer ganhar no grito, né? É chegar ali na hora... Com educação. E você até perde razão, né? De repente até a questão de dano moral pode se inverter nessa hora se o cara fizer um alvoroço ali, né? Daniel, você tocou num ponto bem importante. É fundamental o consumidor saber questionar, reclamar com educação. Ele está exercendo um direito dele. Ele não precisa gritar, não precisa perder o controle e resolver. Muitas vezes ele vai... Porque o emocional atrapalha a resolução do problema. Se ele chega gritando para o gerente já toma uma postura defensiva. Isso vale sempre. Então, com educação, na qualidade de consumidor, eu queria exigir tal e tal direito, qual é a providência da loja. A gente não tem como, então eu aguardo uma resposta, senão eu vou levar esse questionamento. Não é uma ameaça, né? É um direito dele, eu vou levar esse questionamento para o PROCON. E além do que, né, a propaganda é a alma do negócio, a negativa também, né? Então, hoje as pessoas têm que estar atentas a isso, tratar bem
o consumidor e o cliente, porque ele faz uma publicidade positiva. Sobre essa questão que a Carol falou, as pessoas têm vergonha de atuar, de falar, eu vejo muito isso em restaurante, quando, por exemplo, já vem na conta uma gorjeta ali, que aqui no Brasil estipulou-se 10%, mas já está incluído na conta. E se você... Muita gente se sentiu mal servido, e não lá. Queria pagar, mas paga. Não, eu fico sem graça de dizer, eu venho aqui sempre, ou então, não, o cara vai acabar perdendo o emprego dele, e entra numa coisa assim. É importante também você saber separar isso. Fundamental, chamar o gerente, não fui mal atendido, não tem sentido eu pagar esse 10% que é para um atendimento razoável, eu estou pagando por uma coisa que foi o contrário, na verdade. Mas né? é uma dúvida que eu tenho. O restaurante pode já embutir na conta automaticamente esses 10%? Porque eu tenho visto nos restaurantes mais novos e mais conscientes que não vem. Aí o garçom chega e fala, olha, com 10%, aí vem um papelzinho gripeado, sai aqui, eu posso colocar os 10%? Não são todos, a grande maioria já vem no ticket. Já vem no ticket. Mas os 10% são opcionais, é um pagamento opcional. Mas mesmo a minha que não pergunta venha. De novo, Carol, pode vir na conta já os 10%? Desde que coloque do lado opcional. Mas pode. Se estiver discriminado, deu 120, 10% é 12 e o total 134. E você paga se você quiser. De novo, o direito à informação. E de novo, a postura do consumidor. Não vou pagar, vou pagar 5%. Você paga também ou nada ou quanto você quiser. Razoável. O Marcos Piercing diz aqui, tô passando por um grande problema com o pessoal do celular, eles ficam ligando e oferecendo planos. Aí eu ligo pro operador para pedir que cancele esse serviço, eles pedem para entrar no Procon, ou no site Não Perturbe. Só que esse serviço só está disponível no estado de São Paulo. Aí liguei pro Procon DF, eles falaram que tem que abrir uma reclamação no TJ. A minha indignação é porque o serviço é oferecido pela empresa, eu ligo para a empresa e a empresa pede para que eu procure o meu direito, que é um serviço externo ao programa. O que devo fazer? Você falou que é cerca de 7 ligações por dia. Nossa, isso é um surrealismo, né? A própria empresa, você está falando para a empresa que não quer receber ligação, ela mandando você ir para o tribunal. É porque em São Paulo tem uma lei específica. Independente de lei, isso é uma invasão à privacidade. O consumidor tem direito à privacidade. E uma evolução importante que deveria ocorrer é as empresas respeitarem isso, independente de uma lei detalhando o que é direito à privacidade. Né? Então, se eu tenho que ter um canal de comunicação com a empresa dizendo, eu não quero receber SMS, eu não quero receber e-mail, ponto. Ou quando recebe o primeiro, você concorda em continuar recebendo? Isso é simples de resolver em termos tecnológicos. Eu acho meio burro, entre aspas, porque eu não conheço ninguém que recebeu um SMS e falou assim, vou comprar isso, porque eu recebi um SMS, né? Ao contrário, eu acho que né? gera uma irritação. Gera Falar uma que empresa antipatia, chata né? que tá me perturbando, né? Fato. Eu não vou citar o nome da empresa, mas tem tipo aquela empresa que liga todas as vezes para oferecer a troca do filtro de água, né? É uma coisa chata. A Ana Carolina Cury fala que é essa mesma coisa, falou que a operadora de telefone liga o dia inteiro. A resposta é essa. Por que o Procon DF é tão burocrático e não resolve? E aí ele pergunta, é o André Castro, o consumidor.gov.br é eficaz? Ele é eficaz, mas hoje ele é limitado em relação a algum número de empresas. A empresa tem que estar previamente cadastrada lá. A ideia é que amplie. O consumidor.gov tem 2, 3 anos de existência, né? Então, eu tenho feito uma publicidade do consumidor.gov como um meio alternativo de solução de conflito muito rápido, eficaz, né? Mas ele ainda é limitado em número de empresas que estão cadastradas lá, né? Eu vou correr um pouquinho aqui, tá? Que a gente tem bastante participação. O Antônio Oliveira quer saber o posicionamento do Ministério Público sobre a cobrança de malas em voos nacionais e internacionais autorizados pela ANAC, com o argumento de que isso iria baixar o preço das passagens aéreas e isso não aconteceu. Esse tema aí é bem polêmico, gerou ações, elas estão sendo discutidas em vários graus aí, como já foi divulgado pela mídia. A posição do Ministério Público é que essa alteração feita pela ANAC, ela é ilegal. Isso tinha que ser feita uma alteração por lei, sem falar que há uma quebra de um costume, né? Que o costume no Brasil é quando você viaja, você tem direito a despachar um limite de bagagem. Então, eu acho que faltou foi um debate. A tese em si, ela não é absurda, né? Isso acontece em vários países, mas só que o preço é menor mesmo. E eu não vi na Europa você viaja a 20 euros em alguns casos. Em tese, você fala, não, é razoável você exigir. Quando você compra uma passagem, é só a passagem de uma bagagem que você leva na mão? Só que no Brasil tem uma tradição longa de que isso acontecia. Aí muda, em vez de fazer um debate no Congresso Nacional sobre isso,
e alterar, não. Muda via resolução da ANAC, que é altamente questionável. Não, e eu Então, acho esse que tema- o consumidor não iria achar tão ruim se a passagem que custa R$500 Isso. passasse a custar 250. Isso. E aí ele falou, pô, beleza, Ou até- tive até- vantagem. Até 450, enfim. Tive mas, né, vantagem. mas que ele percebesse que realmente tem um custo que ele está se beneficiando. Mas como ele não percebeu isso, a indignação aumenta. O Leandro Thiago pergunta em relação aos pedágios. Posso pedir nota no pedágio? Se eles não fornecerem, o que devo fazer? Bom, sempre quando você paga um valor de um produto ou um serviço, o pedágio é produto e serviço, ele pode pedir tanto nota fiscal como recibo. É importante esclarecer, assim, a nota fiscal ela tem mais um caráter tributário. Para o consumidor reclamar dos seus direitos, ele nem recibo precisa. Se eu comprar numa loja e muitas vezes exige nota fiscal, recibo, não, isso não é condição para exercício de direito do consumidor. Ele pode ter problemas na área tributária se não emitir nota fiscal. Então, se eu tiver com a Carol numa loja e ela é minha testemunha daquela compra, ponto. Né? Evidentemente que a nota e o recibo ajudam bastante, então é sempre importante ter esse elemento que você de fato consumiu naquele estabelecimento, exatamente. né? E mais uma vez, lembrando de ter bom senso, porque daqui a pouquinho vai ter neguinho querendo dar uma desperto, ganhar dinheiro em cima da empresa, e inventando testemunha, inventando história, e isso depois vai virar contra você. O problema que eu acho que da maioria a lei era maravilhosa, ela entende o consumidor como a parte frágil. Só que o consumidor muitas vezes também se aproveita disso e tenta tirar uma vantagem errada em cima da empresa, inventando história e tudo mais. O José Wilson, bom dia, eu trabalho no Uber, tenho dúvidas sobre se tem ou não vínculo empregatício, pois eles alegam que nós alugamos a plataforma para trabalhar, e se alugamos a plataforma e ela tem problemas na hora de nos passar os dados da corrida e pagamento, não sai de acordo com esses dados de maneira rotineira. O que fazer se isso já foi conversado na empresa? Qual o nome do... José Wilson. José Wilson, dessa vez eu vou dever, porque esse não é direito do consumidor. O que eu posso dizer é que é um debate que está havendo... Houve nos Estados Unidos. É Justiça do Trabalho, e na né? Justiça do Isso. Trabalho, né? Eu não saberia, eu porque estaria você entrando tem que- numa área e podia falar bobagem Como que é o aqui. nome do ouvinte? José Wilson. Já Wilson, você tem que saber se o seu relacionamento com o Uber está sendo de consumidor ou de trabalho. Eu Se acho você que está ele tem- reivindicando uma coisa de ser empregado e ter direito do trabalho é uma coisa. Se o seu direito você entende que é de consumidor é diferente. O Por estar Davi, emprestando o carro e etc. Então, o Davi tudo Carvalho diz depende. é difícil estabelecimento aceitarem cartão para comprar cigarro e cerveja. O Márcio Rômulo, que é Kate Hollywood. Oi, eu já tive que comprar um cigarro e eu só tinha cartão para passar. O estabelecimento disse que não poderia passar o cigarro por causa do valor. É a Ingrid Ferreira E que olha fala que bem isso. para sua saúde o estabelecimento não fez. Não, brincadeira, Ingrid. Boa tarde, Daniel e Carol. Sou fumante e a respeito da compra de cigarro no cartão, tanto débito quanto crédito varia muito o estabelecimento. Lugares aceitam a compra do débito e não do crédito. Outros lugares aceitam débito e crédito, mas a maioria não aceita nenhum dos dois. Os estabelecimentos colocam uma plaquinha dizendo que tem uma lei federal. Só que eu nunca prestei atenção se essa lei realmente existe. Eu não É o conheço Gustavo essa lei. Malmigrin Eu acho que essa fala. lei deve ser aquela de que o estabelecimento não é obrigado a receber em cartão. Aí eles estão usando Mas essa aí, no nesse, entendimento. mas nesse caso, assim, né? eu não recebo nada em Nada. cartão. Né? Eu só recebo dinheiro, aí beleza. Mas se eu recebo alguma coisa Aí em eu tenho que cartão... justificar e esclarecer aquilo que a gente disse. Não, porque a gente já falou que pode ter a Pode, regra desde do a que tenha partir de R$50. transparência. Não, Pode, sim, mas sei aí lá. tem que estar claro e ter essa razoabilidade. Razoabilidade. O que estranha aí é o produto. Se for pelo produto em si é estranho, mas se for o valor, eu não recebo nada abaixo de R$5, tudo bem. Né? Aham. Né? Muitos mercados deixam passar bebida alcoólica no vale alimentação se o valor total do que for alcoólico não ultrapassar 50% do valor da compra. Mas realmente ninguém sinaliza nada disso por escrito em lugar nenhum. Esse ouvinte não disse Mais o nome. uma vez a gente recorre àquela coisa de ter que estar claro as regras do jogo, né? Boa tarde. Sobre fidelidade que os operadores de telefone fixo impõem, é correto isso? É a Alessandra Silva que pergunta. Tribunais já analisaram isso, a STJ entende que sim, quando você compra, é correto no seguinte sentido, você faz um plano de 12 meses e tem um desconto no seu aparelho. Né? Então, o aparelho que custaria R$1.500 sai por R$1.000 por conta da fidelidade. Ou seja, esse 500 está sendo diluído. Exato, está sendo diluído e até a cobrança de multa também é correta quando você extingue esse contrato antes dos 12 meses. Boa tarde. Notebook comprado há 1 ano e 9 meses que não está mais na garantia de 6 meses, simplesmente parou de ligar sem ser por mau uso. Deve ser reparado pela marca ou por quem vendeu? É o Alan Fuji. Bom exemplo, né? Porque eu pergunto para vocês, qual é a expectativa de um consumidor em relação ao notebook? É que a gente falou isso no início do programa. Depende da marca. Também, né? E da forma de uso, etc. Mas
a questão da vida útil do produto, né? É razoável que um computador que não teve um mau uso funcione durante um ano, 2 anos, 2 anos e meio. Então, o que eu diria, qual é o nome do Ouvinte? do ouvinte? O Fuji, Alan Fuji. O que eu diria para o Alan é o seguinte, você está dentro de uma garantia legal. Parou de funcionar, tem 90 dias. Só que provavelmente, se ele for resolver isso fora do tribunal, a empresa vai resistir. Então ele vai resolver isso na justiça, né? No juizado, enfim. O Agildo Ramos, eu acho que isso aqui tem uma boa dose de humor, mas eu acho que vale a discussão. Fui em um culto religioso, o pastor me cobrou uma taxa pelo meu pedido, mas não foi atendido. A quem posso reclamar? Direito do consumidor. Boa tarde, Carol e Daniel. Quando compra-se algum produto com garantia de fábrica e a loja tenta te empurrar uma estendida para melhorar o preço, isso é considerado compra casada? O Ricardo Abreu pergunta. A garantia estendida, ela nasceu porque as pessoas não entendem muito da garantia legal, que é essa que o prazo, conforme vida útil do produto, se estende. Então, o que acontece? Você pega a garantia de fábrica, 1 ano. Você comprou o produto, você não quer ter 2 ou 3, 1 ano a mais ou 2 anos a mais? Sim, você paga, é tipo um seguro. O problema é que na venda dessas garantias, eles têm utilizado de vários atos abusivos. Eles colocam aquilo dentro do preço, você não sabe. Então tem 2 situações aqui. Primeiro, o consumidor desinformado. Se ele soubesse como funciona adequadamente a garantia legal, provavelmente ele não compraria a garantia estendida. Segundo, a forma de venda dessas garantias estendidas, elas são feitas de maneira, como é que eu vou dizer, clandestina até. Você coloca lá por exemplo, eu acho que é isso aqui que ele quis dizer. Já aconteceu comigo, eu fui comprar uma televisão uma vez, quanto é que é a televisão? 3 mil. Pô, vamos baixar, vamos negociar, olha, tudo bem, eu consigo fazer ela 2.600 se você comprar a garantia estendida. Pode? Não. Não, aliás, pode sim, desculpa, fazer uma reflexão. Eu tava aqui pensando porque na verdade pode, porque aí é hoje hoje dá o desconto transparência. quando quiser. O que não pode é porque outra coisa como eu te dou um desconto. Só que ele deu um desconto, eu te vendo essa televisão aqui por 3 mil, vou te dar um desconto de 400. Só que, na verdade, você compra, se for por 400, ele podia dar um desconto de 500. E ele ficou caladinho nesse a mais e botou o 100 na garantia estendida. Entendi. E não falou nada. Aí realmente aí é falta de transparência, é uma venda que a pessoa nem sabe que está fazendo. O Ricardo, e ainda fala que ganhou depois, né? Olha, teve falei lá com o meu gerente. Exatamente, além do desconto, você ainda ganhou a garantia estendida. Na verdade, ele está pagando. Então, falta de boa-fé total, né? O Ricardo Machado disse que o tema é muito esclarecedor. A Ana Maria Abreu perguntou se tem como bloquear para não receber SMS de propaganda. Cara, acho que aí São Paulo, eles têm uma lei específica lá que eles têm esse não perturbe, mas... Podia vir para cá também. Isso. O Eloy Arnaldo fala que é excelente iniciativa do MP com a Rádio Transamérica. Boa tarde, pessoal. Eu já tive problemas em tentar reter a senha impressa pelo Banco do Brasil. Eu apresentei minha senha de atendimento ao caixa e guardei. O caixa disse que só iria me atender se eu entregasse a senha. Mas a senha de atendimento não seria do consumidor? Será que os bancos estariam retendo a senha exatamente para evitar problemas com processos? Isso é legal? É o Leandro Guedes que fala isso. Ele não pode reter sua senha, né? Não pode. O documento, a lei, inclusive, ela fala que a senha fica com o consumidor, enfim. Né? E qual é a forma de você comprovar, né? Isso é má fé do seu caixa, tá? Que te atendeu, que não quis assumir que estava demorando na fila. O Marcos Piercing, ele ainda fala o seguinte, sobre a questão lá da operadora que fica ligando oferecendo coisa. Isso é uma coisa chatíssima, que até o Leandro falou, mas você pode, a pessoa que te ligar pode perguntar se quer receber de novo ou não. Mas só que hoje em dia quem liga é um robô. Exatamente. Isso é ainda pior, não tem coisa mais chata do que conversar com um robô. Um robô que agora ele está conversando quase como humano, já percebeu que eles evoluíram? Oi, eu sou o atendimento eletrônico do tal coisa. Quem fala é o Daniel? Aí eu já falo assim, vai tomar no cu. Aí ele... Desculpa, eu não entendi a sua resposta. Eu falo, cala a boca, robô burro. Aí, não entendi ainda a sua resposta. Pode repetir? Eu xingo os robôs pra caramba, cara. Tem uma pergunta, Carol, tem uma perguntinha que você fez no intervalo, que é do SPC, ela acontece bastante. Eu queria falar, sempre que a pessoa... Pode. A pessoa tem incluído o nome indevidamente no SPC, Serasa ou Serviço de Proteção ao Crédito, ela pode, além de exigir a correção do nome, indenização por danos morais. Esse tema é pacífico. Importante destacar que o que é o dano moral? Para esse fim, você não precisa provar que incluir o nome no SPC eu fiquei sem dormir. Não precisa.
fiquei triste, fiquei constrangido. Não precisa, O simples basta... fato de ter feito isso, Exatamente, de incluir indevidamente. O que é incluir indevidamente? A dívida que já foi paga, inclusão indevida, às vezes a dívida existe, mas não teve comunicação prévia, tem que mandar a cartinha dizendo, eu vou incluir seu nome no prazo de 10 dias. Se você não receber essa carta... Ou a dívida por si nem só, existe, né? Ou a dívida são os dois principais pontos. Ou dívidas muito antigas. A lei Que já fala passou, que é né? Passou 5 anos, né? Então é importante isso e é um tema que o consumidor tem que levar para a justiça que ele ganha, a indenização por danos morais. Eu ganhei uma vez como operadora de celular, porque meu nome foi incluído no SPC por falta de pagamento, só que uma pessoa tinha usado os meus dados para Não abrir era uma seu. outra conta. Muito comum. Os meus Fraude. dados. E eu nem sabia. Aí nesse caso você nem sabia, eu também já passei por isso. Nesse caso você nem sabe porque você não é nem comunicado. Eu Como nem alguém sabia. usou indevidamente Com seu outro nome, endereço, outro endereço, outra- enfim, você vai descobrir um dia que vai numa loja E ou não vai, passa alguma coisa, não passa exatamente. o cartão, não aceita o seu cheque, enfim. Tem uma dúvida Exatamente. aqui da live, posso? Manda. Quem está participando aqui pelo Facebook, o Thiago Tempo perguntou, quando se utiliza o cartão de crédito para parcelamento, quem paga os juros, o comerciante ou o consumidor? Depende. Você tem a opção da venda parcelada pelo lojista ou por você. Então, teoricamente, quando as pessoas falam, né, tantas tem que vezes saber. sem juros, Com é ou porque sem está juros, sendo você- a custo do lojista. Exatamente. O que deveria acontecer e não acontece, né, você compra um produto em 10 vezes sem juros, é uma coisa que economicamente gera aquele, 10 vezes sem juros, eu quero um desconto à vista, né? E muitas vezes não tem. E isso pode até caracterizar, eventualmente, um cartel, uma conduta combinada entre vários setores. Vamos vender todo mundo às 6 vezes sem juros, 10 vezes sem juros e não vamos dar desconto à vista, porque a pessoa quer pagar à vista, mas você tem essa opção, você vai acabar pagando parcelado, parcelando. o que gera, muitas vezes, o tema muito atual hoje é o superendividamento. Ele vem muito do cartão de crédito. E esse tipo de conduta vai estimular você, mesmo não querendo, Acumular parcelar. dívida. Alguns bancos, eu acho que muito menos hoje, porque isso já foi um assunto de debate. Mas antigamente os bancos mandavam o cartão já direto para sua casa, dizendo que uma cartinha, seu nome foi pré-aprovado, está aqui o seu cartão, basta você, como é que fala? Validar que você já pode comprar. Isso não pode também, Não né? pode, o artigo 39 é claro nisso. E mais do que não poder, você pode fazer o seguinte, recebe, lá diz que isso é considerado uma amostra gratuita, tá? Então o consumidor ele pode ter duas opções, não aciona o cartão ou fala, eu vou receber a título gratuito e não vou pagar anuidade, manda uma cartinha para o banco. A lei autoriza isso também. Então ele não recebe, ignora solenemente, né? E isso por si só já enseja a aplicação de multa, que só o ato de enviar sem solicitação prévia é uma prática abusiva, ou ele pode ter essa outra postura também, fala, eu estou recebendo, mas na forma do artigo 39, parágrafo único do Código, que diz que é uma amostra gratuita, eu não vou pagar anuidade. É o 39, bom, enfim. Boa tarde. Pessoas que se aposentam não tem mais direito a vale-refeição. Essas pessoas não comem mais? É o Ricardo Campelo, nem o vale-transporte. Mas, Essa é uma Ricardo, questão mais trabalhista do que de trabalhista. consumidor, né? O vale-refeição e o não vale-transporte é para a pessoa se alimentar e se transportar durante o trabalho, trabalho, né? se ela O tá período de aposentada, trabalho ali. E disso eu entendo. A Drica tem uma pergunta que ela passou aqui no meu ouvidinho, bem rápido. Quando você tem um cartão de determinada loja, você paga tudo, em determinado momento você cancela. Aí você quer refazer e aí eles recusam. Então agora você não pode refazer seu O cartão. cartão da própria, Da própria loja. Ele recusa por qual motivo? O que eles alegam? Porque você Não, é você já ex-cliente teve e não e quis já mais. cancelou. Fiquei magoado. Ficamos magoados com você. Olha só, esse não tem uma vedação expressa, mas a gente pode incluir isso numa chamada prática abusiva. Toda conduta desproporcional do fornecedor em que ele não consegue justificar, ela encaixa no que a gente chama de prática abusiva. Isso aí, por exemplo, é uma ofensa à igualdade. Por que você não poderia e a outra pessoa poderia? Né? Então, uma ofensa ao princípio da igualdade nas relações de consumo. Vou lembrar, a gente está chegando aqui ao final do programa, quero lembrar sobre o nosso projeto aqui da Transamérica com o Ministério Público, né, que se chama Projeto Quero Saber, que é uma parceria do Ministério Público com a Rádio Transamérica. Como é que vai funcionar? A gente vai receber esses áudios, vai enviar para vocês? Como é que vai funcionar isso? Então, são duas formas, né? Essa participação, né, que é uma entrevista ao vivo, e as chamadas pílulas, que serão 3 vezes por semana, perguntas que o ouvinte manda, a gente leva lá para o Ministério Público, grava uma pílula, né, e a gente vai, aí vocês vão inserir na programação. Então,
são essas duas formas. Essa de hoje, ela volta mês que vem, eu não sei um dia, mas volta mês que vem com o promotor de uma outra área. Vai ser 3 vezes por dia, não é isso? A gente vai ter aqui na rádio 3 vezes por dia as respostas. Essa entrevista mais longa é Público. mensal, as outras são semanais. E aí tem um número específico para fazer essas perguntas, etc. Você pode mandar sua pergunta para o 999901001, tá? Lá, quando você mandar a pergunta para a gente vai responder para você automaticamente como o Ministério Público atua para saber exatamente se a sua pergunta realmente deve ser dirigida ao Ministério Público. E o promotor daquela área vai responder e vai entrar no ar aqui. Durante a semana, são 3 dúvidas por semana. E uma vez por mês a gente recebe um promotor aqui na rádio para responder ao vivo os ouvintes, tanto pela internet quanto ao vivo aqui no programa. Bacana demais. Carol Coder, quem ganhou? Olha só, quem ganhou kit Hollywood com convite duplo para os filmes A Torre Negra, Valérian e A Família Feliz, para qualquer cinema em que estiverem sendo exibidos, foi o Leandro Guedes, final de telefone 4408. Quem levou vale almoço para 2 pessoas no restaurante Pizzaria Choperia São Paulo, válido de segunda a quinta para as unidades de Sobradinho, Taguatinga Norte, Gama e Sudoeste, foi o Alan Ofuji, final de telefone 1777. Vocês têm 2 dias úteis para Pra passar vir aqui aqui na rádio e pegar o prêmio de vocês. Leonardo, obrigado. Eu que agradeço, uma satisfação, mas eu... tirou aqui. Não tem problema. Caiu o fone. Pode Mas tá falar. falando? Tá tudo então, bem. eu queria só concluir dizendo que o Ministério Público também desempenha um papel fundamental na área de defesa do consumidor. Quando? Quando há um direito coletivo ofendido. Então, quando algo acontece com o consumidor e ele se sente lesado, mas ele pensa, isso está acontecendo com várias pessoas, Exemplo, ele preço de leva ao combustível. Ministério Público. Preço de combustível, gente. Preço de combustível, publicidade enganosa, cláusula abusiva no contrato padrão. Essa cláusula aqui é abusiva, é comigo, é com todo mundo. Então, o Ministério Público, aqui no caso do DF, são 4 promotorias de defesa do consumidor que vai receber esta representação, não para resolver a questão individual dele, que provavelmente ele vai resolver por outros caminhos, mas para resolver a questão coletiva, principalmente no aspecto preventivo, evitar que aquela Quando lesão resolve para permaneça. todo mundo, você tá dentro do Exatamente, guarda-chuva e tá tudo bem. Obrigado demais, foi muito bacana o programa hoje. E uma vez por mês a gente vai fazer Algo similar. algo muito parecido. Obrigado, Carol Coder. Obrigada, gente. Até amanhã. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui pela 100,1 e também pela live no Facebook. E amanhã, meio-dia, estamos de volta. Um beijo pra todos vocês, seus lindos. Transamérica, 1h. Você acabou de ouvir Transnotícias em Debate. O governador e os deputados distritais parecem não entender o compromisso que deveriam ter com o povo do Distrito Federal. O mesmo governador que não faz nada pela cidade agora quer prejudicar a aposentadoria dos trabalhadores que prestam importantes serviços nas escolas, hospitais, UPAs, postos de saúde e na segurança de todos. Ao apresentar um projeto que pretende ampliar o valor do INSS pago pelos servidores, vai diminuir ainda mais os salários que já estão congelados desde 2015. Além disso, quer utilizar os recursos do IPREV para outras finalidades, colocando em risco a aposentadoria dos que já estão aposentados e dos que ainda aguardam para se aposentar. Compareça ao ato com paralisação nesta terça-feira às 13h30 na Câmara Legislativa. Juntos, vamos barrar mais este ataque ao povo do Distrito Federal. Simpro DF. Agora você vai descobrir que pode anunciar o seu negócio em uma rádio com ótimos índices de audiência e ampla cobertura. E o melhor, por um preço que você pode pagar. A Rádio Transamérica pode ser ouvida no rádio do seu carro, nas redes sociais e até mesmo no canal de rádios da NET TV. Transamérica. Transamérica. Nosso